Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, nos alimentando nesta longa jornada em busca da felicidade. E como estamos a caminho, todos nós temos vícios e defeitos, os quais temos que arrancar do nosso coração, pois são a erva daninha, que impedem, que atrapalham o nosso crescimento espiritual. Mas tem uns que são enterrados tão fundo que a gente não consegue arrancá-los, então vamos enterrá-los mais fundo ainda. A nossa reflexão de hoje é dos Atos dos Apóstolos, onde diz o seguinte: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhes o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Esta frase, esta parte dos Atos dos Apóstolos, se reveste de grande beleza para aqueles que desejam compreender o serviço do Cristo. Porque aqui, os Atos dos Apóstolos estão se referindo a Paulo, que encontra Jesus às portas de Damasco. E o mestre aparece ao rabino, apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, que lhe dirige palavras diretas e inofildáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que convinha saber. É que a lei de cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. É claro que aqui Jesus deixou ao rabino um tempo para que ele pudesse se reerguer, ou seja, corrigir a sua rota, porque ele tinha os predicados necessários para se transformar no maior de todos os apóstolos. E eu digo isso por quê? Porque Paulo foi o único que teve uma visão universal do Evangelho de Jesus, diferente dos demais discípulos que eram judeus. Paulo também era judeu, só que nasceu cidadão romano. Os discípulos acreditavam que as palavras do Mestre, a mensagem do Mestre, era dedicada única e exclusivamente aos judeus, que eram o povo escolhido, realmente. O povo judeu foi escolhido para nos trazer o conhecimento do Deus único, porque até então todos os povos que existiam no planeta eram politeístas, ou seja, aceitavam a existência de vários deuses. Jesus nos traz a ideia do Deus único, que é um pai de todos os habitantes do planeta Terra. É uma mudança extremamente grande para a mentalidade daquela época. E Paulo entra em Jerusalém, ou melhor, em Damasco, desculpem, vai ao encontro de Ananias, que lhe restitui a visão, e a partir daí ele começa a compreender melhor a grandeza de Jesus e faz uma mudança radical na sua vida. Passa de perseguidor a defensor de Jesus. Quantas vezes nós também já não fizemos isso durante a nossa vida? Só que nós não temos o merecimento que teve o apóstolo Paulo de um encontro presencial com Jesus, ou seja, um encontro ao vivo. Nós podemos encontrar Jesus através dos seus ensinamentos e através dos seus mensageiros, mas Paulo, é claro que teve esse privilégio porque tinha uma grande missão a cumprir. E é importante a gente perceber
a didática de Jesus, que ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz alcança a esfera da influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. É assim que funcionam todos os grandes mestres da humanidade. E Paulo teve esse privilégio de contemplar o Cristo ressuscitado, ou seja, Jesus não morreu. Ele simplesmente ficou sem o corpo, continuou vivendo como espírito. E olha, conhecendo um pouco mais a respeito do mundo espiritual, nós sabemos que Jesus não usou todo o seu poder, toda a sua luminiscência, porque aí sim teria cegado completamente o apóstolo. Mas, dentro da sua pedagogia, era importante que Paulo fosse em busca da cura do corpo, que precedeu a cura, a mudança no seu espírito. Então, ele foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. E todos nós sabemos que Paulo ainda ficou 3 anos estudando o que havia sido escrito a respeito de Jesus, para depois ir se apresentar em Jerusalém aos demais discípulos para pedir autorização para levar o Evangelho a todo o planeta. No primeiro momento, os discípulos rejeitaram Paulo, porque sabiam que ele era perseguidor. E normalmente nós ficamos com prevenção daqueles que nos perseguem, mas durante 3 anos, Paulo meditou os ensinamentos, é claro que acompanhado dos espíritos superiores, que o exemplo de Paulo sirva para nós. Muitas vezes somos muito apressados, muito afoitos a respeito das coisas espirituais e queremos, de um momento para outro, nos transformar, como Paulo, de inimigo de Jesus para um defensor de Jesus. Paulo teve inúmeras encarnações a mais do que nós. Nós estamos nos encaminhando para nos transformar, como disse Paulo, no vaso escolhido, para que, através de nós, Jesus esclareça, console e liberte as consciências. E nós ainda temos um plus a mais. Nós temos a doutrina espírita, que vai fazer com que a humanidade chegue finalmente à tão sonhada felicidade no mundo de regeneração. Estamos a caminho de ter os princípios da doutrina espírita compreendidos e colocados em prática pela humanidade, e só assim a humanidade deixará de ser violenta e finalmente vai compreender e viver a lei de amor. Pense nisso, amigo e seguidor, e enquanto eu agradeço a você, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Beijo no coração e até lá, então.